Olá, queridos alunos. Primeiro quero dizer que eu fiquei muito feliz em vê-los, conhecê-los pessoalmente. Apenas lembrando então que nós vamos ter a nossa aula dia 13, não vamos esquecer, onde a gente vai poder dialogar ali sobre a questão, sobre o que a gente está aprendendo, Aula passada nós trabalhamos então com a Idade Média e com o fim do feudalismo, da Baixa Idade Média, principalmente um documento chamado Magna Carta, de 1215, na Inglaterra, que foi a primeira limitação do poder do rei, mas também vimos que não é uma verdadeira declaração de direitos, já que previa direitos a apenas a alguns grupos, e não a toda a população. E hoje a gente inicia então a Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII. E o que tem de tão importante na Idade Moderna? Primeiro nós temos a mudança do modelo de produção. A gente sai do modelo de produção agrário, os feudos, ali o feudalismo, para o comércio, já que também está emergindo uma nova sociedade, que é a sociedade burguesa. Nós temos o fortalecimento do capitalismo justamente em cima dessa nova classe, que é a classe burguesa, a burguesia. A burguesia se interessa pelo comércio e há, portanto, essa ruptura, essa mudança que a gente enfrenta aqui. Nós temos a criação dos estados nacionais. Nós saímos então de estados desfragmentados, que nós vimos aqui que cada um tinha seu imposto, sua moeda, para uma centralização desse poder, que para a burguesia é importante até para esse fortalecimento do comércio. E aqui, nessa criação dos estados nacionais, nós temos o que então? As monarquias absolutistas. Todo o poder na mão do rei. Temos também as grandes navegações, que culminou com o colonialismo aqui da América Latina. Então nós temos a Espanha e Portugal, e um cara muito importante aqui para o direito internacional que se chama Francisco de Vitória. Ele era um teólogo da Espanha que falou pelas primeiras vezes sobre uma sociedade internacional de estados independentes, e também Vitória era um defensor dos índios, que para os espanhóis eram seres sem alma, eram os grandes infiéis. Então a Espanha poderia com isso invadir, colonizar e até exterminar em relação à fé. E já Francisco de Vitória entendia que não, que esse índio, por mais que ele era um infiel, não era praticante da Igreja Católica, mas ele tinha direito ao seu domínio na sua terra. Então ele foi um grande pensador, um importante pensador, justamente contra esses ideais da própria coroa espanhola. E outro momento histórico importante, nós temos então a Reforma Protestante, que ocorre no século XVI, então ali com Lutero e Calvino, aonde começam as grandes guerras religiosas dentro da Europa. Em relação a quem? A esses protestantes, ou os luteranos, ou os calvinistas, contra quem? Contra os católicos. Então, aqui a gente vai ver a importância da Reforma Protestante para o direito internacional, principalmente após uma grande guerra que vai existir dentro da Europa, e essa guerra vai assinalar uma paz e uma consolidação então desses estados nacionais, principalmente na figura do que a gente até não poderia falar tanto, mas que é a questão da soberania desses estados, tanto uma soberania interna do próprio estado, como uma soberania externa em relação aos outros estados.